noite, pessoal. Meu nome é Eduardo Paulino, sou oncologista clínico. Chegamos ao penúltimo debate desse terceiro dia do 8º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Este é um simpósio satélite apoiado pela GSK, e o tema central será neoplasias femininas, os desafios para o câncer de ovário e endométrio. No painel, iremos debater a importância das políticas públicas e informação para o monitoramento da saúde das mulheres. Os cânceres de ovário e endométrio são pouco discutidos. O debate será centrado em ambas as neoplasias. Os convidados abordarão diversos aspectos para o diagnóstico e tratamento desse tipo de câncer. Traremos a visão das pacientes, do poder legislativo e dos médicos especialistas, para discutir o acesso aos serviços de saúde e os desafios do tratamento. Além de moderador, serei o primeiro palestrante desse encontro. Vou abrir aqui o PowerPoint com vocês. Bem, mais uma vez, meu nome é Eduardo Paulino, eu sou oncologista clínico, trabalho na Oncologia Dória, aqui no Rio de Janeiro, e como internal expert da GSK. Meu tópico com vocês é a respeito do cenário do câncer de endométrio e ovário, o que são, sinais e sintomas, guidelines e desafios atuais para o tratamento. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. A gente teve a oportunidade de publicar recentemente, há cerca de 2, 3 anos, o panorama a respeito do câncer ginecológico no país. Com relação ao câncer de endométrio, a idade média é em torno de 61 anos, 54% das pacientes são brancas, 38% pardas, 55% têm menos de 8 anos de escolaridade, 68% são diagnosticadas em estágio 1 e 2, o que é relativamente parecido com os países desenvolvidos, e, infelizmente, o tempo entre o diagnóstico e o tratamento é maior de 60 dias, em cerca de 58%. Esse tempo de diagnóstico e tratamento, o tratamento pode ser radioterapia, quimioterapia ou cirurgia. Conforme os dados do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de endométrio é o 8º tumor mais comum nas mulheres. São esperados cerca de 6.540 casos para o ano de 2020 e para o ano de 2021, o que corresponde a cerca de 2,9% dos cânceres nas mulheres. Nós temos alguns fatores de risco bem estabelecidos, como, por exemplo, eu chamo a atenção para a obesidade. A cada aumento de 5 unidades do IMC, o risco de câncer aumenta em mais de 50%. A idade é um fator de risco importante, conforme eu vou mostrar para vocês, nossa população está envelhecendo também, então isso torna o câncer de endométrio provavelmente um aumento no futuro. Nós temos condições associadas à síndrome metabólica, incluindo diabetes, a síndrome do ovário policístico, condições que aumentam em excesso o estrogênio no corpo, incluindo tumores secretores de estrogênio, reposição hormonal sem oposição da progesterona, e as síndromes genéticas. Nós temos a síndrome de Lynch, por exemplo, uma síndrome extremamente importante para câncer de endométrio, na qual a paciente que é portadora da síndrome de Lynch tem um risco de ter câncer de endométrio por volta de 40% a 60%. Nós temos também alguns fatores protetores, como, por exemplo, paridade, como uma associação inversa entre paridade e o risco de câncer de endométrio. Quanto maior o número de filhos, menor a chance de ter câncer de endométrio. E também o uso de anticoncepcionais orais. Nós tivemos a oportunidade também de publicar, há alguns anos atrás, um editorial a respeito do aumento que a gente espera para o câncer de endométrio no Brasil nos próximos anos, isso decorrente principalmente do aumento da obesidade. Dados do IBGE mostram que 38% das mulheres serão obesas no ano de 2022. E também devido ao envelhecimento da população. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida estimada do Brasil aumentou quase 5 anos nos últimos 15 anos, de 73 anos para 78 anos, de 2000 para 2014. O câncer de endométrio, a gente infelizmente não tem um screening pré-estabelecido, como a gente tem para câncer de colo uterino, com Papa Nicolau, por exemplo, mas é um tumor que normalmente ocorre na pós-menopausa, e um sangramento uterino anormal acaba sendo um sinal de alerta para as mulheres de uma possível câncer de endométrio, e é observado em cerca de 90% das pacientes. Já nas pacientes com doença avançada, pode ter sintomas variados, como câncer de ovário avançado, como dor abdominal, dor pélvica e distensão abdominal. Além de sintomas urinários, também podemos ter sintomas gastrointestinais, como constipação, por exemplo. O diagnóstico, normalmente, ele é feito, na verdade, com biópsia de endométrio, nesses pacientes que acabam tendo esse sangramento uterino anormal, acabam indo ao seu ginecologista, fazem exames como ultrassom transvaginal, é observado um espessamento do endométrio e esse endométrio acaba sendo biopsiado.
A gente pode fazer com agulha de pipele, que não é muito comum no Brasil. O mais comum no Brasil é por histeroscopia e curetagem. Você tira o material, que é uma biópsia endométrica, e acaba encaminhando para o patologista, na qual faz o diagnóstico final de câncer de endométrio. O tratamento, ele é baseado no estadiamento. O que é o estadiamento? É a gente colocar até onde a doença foi. No estágio 1, normalmente a doença é localizada no útero. O estágio 2, ele acomete o colo uterino. O estágio 3, ele compromete alguma estrutura local da pelve. E o estágio 4, a doença acaba avançando em outras partes do corpo. Então, esse é o estadiamento. O estadiamento é feito por cirurgia, né? As pacientes vão para a retirada do útero, retirada dos ovários e a avaliação dos linfonodos regionais. Conforme esse estadiamento, a gente acaba avaliando a necessidade de algum tratamento pós-operatório, que a gente chama de tratamento adjuvante, né? Que pode variar desde a observação, aqueles estágios iniciais, sem nenhum fator prognóstico adverso, como pode passar por bracterapia, que é uma radioterapia localizada, radioterapia externa, que é uma radioterapia sobre a pelve, e até quimioterapia. Pacientes que já estão em estágio 4, infelizmente, na maioria das vezes, o tratamento ele é paliativo, né, porque a doença já avançou para outros órgãos do corpo. E o tratamento normalmente é realizado com quimioterapia ou hormonioterapia. Em alguns casos selecionados, a gente pode optar por cirurgia também. É importante notar que algumas terapias estão surgindo com muita força, como é o caso da imunoterapia, que tem trazido excelentes resultados em um subgrupo específico de pacientes com câncer de endométrio. Entrando em câncer de ovário, nesse panorama que nós analisamos, a idade média desses pacientes é de 53 anos, 49% das pacientes são brancas, 43% pardas, 51% das pacientes têm 8 anos de escolaridade ou menos, 67% é diagnosticado já em estágio 3 e 4, ou seja, uma doença localmente avançada, que a gente fala. E o tempo entre o diagnóstico e o tratamento, mais uma vez, o tratamento pode ser quimioterapia, cirurgia ou radioterapia, ele é maior do que 60 dias em 27% dos casos. Conforme os dados do Instituto Nacional do Câncer, ele é o 7º tumor mais comum nas mulheres, né? São esperados cerca de 6.650 novos casos para o ano de 2020 e o mesmo montante para o ano de 2021, o que corresponde a 3% das pacientes, 3% dos tumores nas pacientes. Quando a gente fala em câncer de ovário, na verdade, ele é um grupo de tumores, né? Não é uma entidade única. Normalmente, mais de 90% das vezes, são os tumores que a gente chama de tumores epiteliais. Mas nós temos também tumores que a gente chama de estromais e os tumores germinativos que acabam cometendo mais as pacientes por volta de 20 a 30 anos de idade. Com relação aos tumores epiteliais, que são os tumores mais comuns, alguns fatores de risco são bem estabelecidos. Nós temos a história familiar, né, o parentesco de primeiro grau, ele aumenta a chance de câncer de ovário. A história reprodutiva da paciente, um início da menstruação precoce, uma menopausa tardia, também é um fator de risco. A obesidade, outro fator de risco, idade avançada, que é praticamente fator de risco para a grande maioria dos tumores, e sem dúvida alguma o que mudou muito nesses últimos anos foi a identificação de predisposição genética, né, na qual o gene BRCA1 e BRCA2 não são os únicos, mas são os principais relacionados com relação a síndromes genéticas que podem levar a câncer de ovário. Infelizmente, os sinais e sintomas eles não são específicos, como a gente tinha no endométrio de uma paciente na pós-menopausa, acaba sangrando, isso acaba levando um sintoma de alerta. No câncer de ovário, a gente não tem esse sintoma de alerta, também não tem um screening pré-estabelecido. São sintomas muito não específicos, que podem ser náuseas, fadiga, sensação de saciedade precoce, uma dificuldade de alimentação, uma distensão abdominal, alteração da frequência urinária e uma dor abdominal ou pélvica. Esses pacientes, infelizmente, acabam confundindo esses sintomas com outros sintomas, por exemplo, geniturinários ou gastrointestinais, e pela facilidade da doença de acabar acometendo outros órgãos dentro do abdômen, essa doença é diagnosticada numa fase um pouco mais avançada, como eu vou mostrar para vocês. Diagnóstico. O diagnóstico ele é também feito através da biópsia. Normalmente os pacientes vão ao ginecologista, acaba realizando exames iniciais como ultrassom transvaginal, acaba visualizando uma lesão no anexo, né, que seria na região do ovário, suspeita.
realizam ou podem realizar ou não outros exames, como tomografia e ressonância de abdômen pélvico, e numa lesão atualmente suspeita são encaminhadas para avaliação cirúrgica. Também o tratamento que a gente faz, ele é baseado no estadiamento, né, que é colocar a paciente até onde a doença foi, e o estadiamento também é cirúrgico no caso de câncer de ovário. O cirurgião ele acaba entrando na cavidade abdominal e pélvica e retira, eu vou mostrar para vocês, útero, ovários, aumenta então, a gordura que tem dentro do corpo, e baseado, dentre outros procedimentos, pode ser realizado, né? E baseado no que é achado, a gente coloca os pacientes em estágio. O estágio 1, a doença localizada no ovário. O estágio 2, a doença acaba comprometendo as estruturas pélvicas. Estágio 3, sai da pelve, acaba comprometendo estruturas abdominais. E estágio 4, a doença acaba avançando para outros órgãos. Então, lembrando que 75%, 68%, 75% dos pacientes são diagnosticados já em doença localmente avançada, estágio 3 e 4. O tratamento, então, é baseado no estadiamento e, inicialmente, ele é cirúrgico. Né? As pacientes que estão em estágios iniciais, estágio 1 e 2, elas realizam a esterectomia, a salpingofarectomia, que é a retirada dos 2 ovários e trompas, a aumentectomia, que é a retirada da gordura dentro do abdômen, a linfadectomia, que é a retirada de linfonodos, que nós temos ínguas dentro do abdômen, e biópsias peritoneais. Já o tratamento da doença localmente avançada, é realizado também esses procedimentos, como o cirurgião acaba tirando toda a doença que ele consegue visualizar. Né? A intenção do tratamento é realmente a gente retirar toda a doença visível. E isso é importante ter um cirurgião qualificado para esse tipo de cirurgia, né? Porque esse endpoint que a gente fala, se ele conseguir retirar tudo, a gente consegue aumentar substancialmente a sobrevida das pacientes. Depois que ele realiza a cirurgia, a gente opta por fazer ou não quimioterapia adjuvante. A quimioterapia adjuvante, nos estágios iniciais, 1 e 2, a gente praticamente faz para quase todos os pacientes. São raros os casos que a gente acaba não fazendo. Já na doença localmente avançada, estágio 3 e 4, essa avaliação inicial do cirurgião, se ele consegue fazer a cirurgia para retirada de toda a lesão visível, ele faz a cirurgia e a gente segue com quimioterapia. E atualmente nós temos drogas importantes que mudaram o tratamento dessas pacientes baseado no perfil molecular. Agora, se o cirurgião falar que a doença é irressecável, a gente normalmente acaba realizando a quimioterapia primeiro, faz a cirurgia que a gente chama de intervalo e depois complementa com mais ciclos de quimioterapia. Quais são os desafios atuais para o tratamento do câncer de ovário e endométrio? Eles têm aqui uns desafios que a gente também acabou publicando há algum tempo atrás, que primeiro são as barreiras de acesso. Apenas 35% das pacientes com câncer ginecológico iniciam o tratamento com menos de 30 dias do diagnóstico, 26% com mais de 90 dias. A gente tem uma necessidade, como o tratamento do câncer de endométrio, ele é muito voltado para cirurgia e radioterapia, na grande maioria das vezes, o Brasil tinha uma carência de máquinas de radioterapia. A gente precisava aumentar o nosso campo aí, a quantidade de máquinas de radioterapia e de terapia no Brasil. A melhoria da infraestrutura nos hospitais, apesar de a gente não ter dados formais, com base em outros estudos em países de baixa e média renda, é razoável a gente deduzir que os hospitais públicos brasileiros carecem de infraestrutura para realizar o tratamento. Melhoria no treinamento de gineco-oncologia. A gente, infelizmente, não tem uma sociedade específica de oncologia ginecológica no Brasil. E alguns treinamentos dessa subespecialidade é realizada de 1 a 2 anos em alguns centros. Né? Então, a gente precisaria ter realmente um maior treinamento de gineco-oncologia. E, sem dúvida alguma, apoiar estratégias de prevenção. Bem, eu agradeço a atenção de todos. Essa foi a minha apresentação, a minha parte. Eu gostaria de convidar agora nossos próximos convidados. Gostaria de chamar o Dr. Aguinaldo Lopes da Silva, que é médico ginecologista, professor titular da Faculdade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e presidente da FEBRASO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Por favor, Aguinaldo. Gostaria de agradecer o convite para participar do 8º Congresso Digital, Todos Juntos contra o Câncer, e a oportunidade de falar sobre a visão médica do câncer de ovário e do câncer de endométrio. Esse é um estudo que nós publicamos recentemente na JCO sobre o panorama do câncer ginecológico no Brasil. O que a gente percebe aqui claramente? Em todas as regiões brasileiras, o câncer ainda mais prevalente no Brasil é o câncer de colo do útero, mas em segundo lugar, em todas as regiões, com exceção da região norte,
já é o câncer de endométrio. Só na região norte, né, que o câncer de ovário já vem logo depois do câncer de colo do útero. Quando a gente avalia os estadios avançados de tumores, de acordo com as regiões brasileiras, o que a gente percebe? O câncer de ovário, de uma forma geral, é diagnosticado em estadios avançados. Isso é muito condizente com o que a gente vê na literatura mundial. Cerca de 80% a 90% das pacientes são diagnosticadas em estadios 3 e 4. No Brasil, o que a gente percebe é basicamente isso. Estadios avançados, em mais de 70% dos casos, em todas as regiões brasileiras. O que nos chama atenção é a questão do câncer de endométrio. O câncer de endométrio, de uma forma geral, ele é uma doença que é passível de um diagnóstico mais precoce em estadios iniciais. Aqui no Brasil é diferente. O que a gente vê aqui na região norte, quase 60% das mulheres com câncer de endométrio são diagnosticadas em estadios avançados. Na região sudeste, 46% em estadio avançado. É bem diferente do que a gente vê no resto do mundo. Vou começar falando sobre câncer de ovário. A gente tem no mundo cerca de 300 mil novos casos por ano, né? Cerca de 6.500 casos a cada ano, né? O que chama muita atenção o número de doenças avançadas, né? 85% daquelas pacientes em estadios 3 e 4 vão apresentar uma recorrência da doença. E isso está associado a uma alta letalidade do câncer de ovário. O que seria um modelo para a gente mudar esse cenário do câncer de ovário? A possibilidade de diagnóstico precoce. Já se tentou várias questões do ponto de vista de rastreamento de câncer de ovário, que leia-se rastreamento, a utilização de um método diagnóstico numa população assintomática para identificar aquelas mulheres de risco para propedêutica adicional. O que a gente tem do ponto de vista propedêutico para câncer de ovário? O exame clínico, a ultrassonografia, os marcadores tumorais. Com o passar do tempo, a gente tem outros tipos de marcadores, até a possibilidade de estratégias combinadas para rastreamento. Mas o que nos chama a atenção? A gente tem esse estudo já publicado no JAMA, em 2011, avaliando quase 80 mil mulheres, 40 mil do grupo de estudo e 40 mil do grupo controle. Esse grupo de estudo, as pacientes rastreadas por um marcador tumoral, no caso CA125, e ultrassonografia transvaginal. Outro grupo, só um controle. O que a gente percebeu? Não houve uma diferença do ponto de vista no grupo de intervenção de um diagnóstico mais precoce, uma diminuição de mortes por câncer de ovário na população rastreada. E, por outro lado, a gente teve uma alta taxa de falso positivo, um grande número, mais de 1.000 mulheres submetidas à cirurgia, com complicações graves nesses casos. Então, nesse momento, né, a gente tem um outro grande estudo inglês que veio corroborar com esses dados, né, que para a população de baixo risco, o rastreamento por método de imagem e marcador tumoral, no caso CA125, não reduz a mortalidade por câncer de ovário. E dessa forma, não deve ser solicitado para a população geral. Então, nós vamos continuar durante um tempo sem um método de rastreamento. E o que a gente percebe no passar do tempo, né, nos últimos 20 anos, não houve uma diminuição de incidência do câncer de ovário. E a mortalidade ficou muito, muito parecida nessas 2 décadas de segmento dessas pacientes. O que a gente podia mudar toda essa questão? A gente identificar os pacientes de risco. A gente sabe que 70% dos tumores de ovário, a origem é tubária dessas pacientes. O diagnóstico precoce a gente viu que é um problema, né? A gente não tem um método de rastreamento eficaz. E do ponto de vista de prevenção, a possibilidade de cirurgias redutoras de risco naquelas pacientes de risco, seriam as pacientes mutadas. Então, hoje, para reduzir a mortalidade, né, a gente tem que identificar essas mulheres de risco. Toda mulher que teve um tumor seroso de alto grau de ovário merece uma avaliação genética, né, para a gente busca de mutações, entre elas o mais comum, BRCA1, BRCA2. A possibilidade da salpingectomia profilática, isso a gente pode diminuir a incidência até 50% dos tumores serosos de ovário, aquela paciente vai fazer uma ligadura tubária, ou eventualmente um outro tipo de cirurgia pélvica, a possibilidade de uma salpingectomia oportunística nessas pacientes. E sempre esse foco na tubo uterina, no caso das salpingectomias profiláticas. E do ponto de vista de pesquisa, desenvolvimento de novos marcadores. Agora, aquelas pacientes já têm tumores, né, já diagnosticados de ovário, e a gente tem que operar. Então, o cirúrgico faz parte do tratamento das mulheres com câncer de ovário. Por que a gente tem que operar? Porque essas pacientes vivem mais. A gente tem dados desde a década de 70 do século passado mostrando basicamente isso. E a cirurgia tem algumas indicações, tanto para citoredução primária, cirurgia upfront. Alguns pacientes são submetidos à quimioterapia e uma citoredução de intervalo, né? A citoredução de intervalo. Esses pacientes evoluem, em grande parte das vezes, com recidivas. Então, a gente avalia a possibilidade de citoredução secundária em algumas pacientes.
e a possibilidade para os pacientes já com quadros mais avançados de cirurgias paliativas para a questão do câncer de ovário. A cirurgia faz parte do tratamento do câncer de ovário, que a gente vê que dados nossos aqui do Hospital das Clínicas da FMG 2004, de cirurgias muito extensas, esplenectomias, ileostomias, hepatectomias, né? 2020, cirurgias muito extensas, né? A gente vê que cirurgias extensas, né? E a citorredução é um pilar importante no tratamento desses pacientes de câncer de ovário. A gente tem dados mostrando que a paciente, depois de uma cirurgia, fica sem doença residual macroscópica, o prognóstico é muito melhor se ela tem qualquer doença residual macroscópica. E para isso a gente precisa de intervenções extensas, né? A gente considera hoje cirurgias citorredutoras radicais, né? Especialmente cirurgias no abdômen superior em mulheres com câncer de ovário, né? Então, aqui a gente vê, né, que aumentou a complexidade do tratamento cirúrgico, a gente precisa do melhor treinamento de quem absorve esses pacientes. A gente tem dados na literatura sobre isso também, né? Dependendo do tipo de hospital, tipo do médico, o volume do hospital, o volume daquela médica, a gente tem melhores resultados em câncer de ovário, né? 18 estudos mostrando que 80% deles demonstram melhor sobrevida do câncer de ovário. Então, o segredo, né? Um profissional e um centro altamente especializado, com alto volume para abordar esses pacientes. A cirurgia, então, é a parte fundamental na abordagem dessas mulheres com câncer de ovário. O tratamento sempre multidisciplinar. Patologista, oncologista clínico, cirurgião, né? Enfermagem, nutrição, né? Fisioterapia nessas pacientes. Agora a gente vai falar um pouco sobre o câncer de endométrio. Esses também são dados daquele nosso estudo do panorama do câncer ginecológico no Brasil. A gente vê que a idade média das brasileiras com câncer de endométrio volta de 60 anos de idade. E aqui o que chama atenção? O número grande dessas mulheres com doenças avançadas que a gente viu. E aqui vem que a gente vai ter que preparar o Brasil para a gente ter mais casos de câncer de endométrio, especialmente por vários fatores. As mulheres vivem mais, né? Tem questões ambientais envolvidas, mas a questão da obesidade. Existe uma associação muito grande aquelas pacientes com tumores tipo 1 de ovário, pacientes obesas, hipertensas e diabéticas. A incidência de câncer de endométrio está aumentando no mundo e vai aumentar bastante no Brasil. E a gente sabe da complexidade também que é tratar um câncer de endométrio, né? No geral, pacientes que têm comorbidades, né? A próprio diagnóstico não é tão simples, em algumas situações precisa de esteroscopia, a patologia endometrial é difícil, os exames de imagem, a ressonância, às vezes é muito importante para a definição de tratamento das pacientes, e de uma forma geral, todas as pacientes são candidatas a tratamento cirúrgico. E a cirurgia minimamente invasiva chegou por câncer de endométrio, tanto a cirurgia laparoscópica quanto a cirurgia robótica na abordagem dessas pacientes, né? Então, a gente precisa de cirurgias complexas, né? E também num contexto de abordagem multidisciplinar. E aqui no Brasil, mais uma vez, a gente tem um atraso no diagnóstico dessas pacientes, né? Um tempo diagnóstico alongado para essas mulheres e que traz consequências muito importantes, mortes precoces de mulheres com câncer de endométrio pelas falhas do sistema. E se o câncer de endométrio inicial, a princípio, é uma doença de uma abordagem um pouco mais simples, a gente lida em algumas situações com tumores avançados e também recorrentes. Nesse caso, né, a abordagem ideal dessas pacientes não está bem estabelecida, esses pacientes precisam de tratamentos, às vezes sistêmicos, quimioterapia, hoje a imunoterapia, mudando a história natural dessas pacientes, né? Então, o fato, né, que, embora o estágio avançado se apresente só 10% a 15%, não é a realidade brasileira, que tem mais casos de doenças avançadas, né? Esses casos avançados correspondem a mais de 50% das mortes por câncer de endométrio, né? E a taxa de sobrevida de um paciente de doença avançada é de 10 a 20 anos. Quando a gente pensa em câncer ginecológico de uma forma geral, em endométrio e ovário, isso é muito aplicado, definição de um bom tratamento cirúrgico e um tratamento inadequado depende de várias questões. Desde conhecimento da doença de uma forma geral, tanto para profissionais de saúde como também para a população geral, questão diagnóstica, as capacidades do sistema de saúde e financiamento para isso. A gente vê no Brasil, todos nós sabemos que a gente tem dois sistemas de saúde muito importantes, um público e um privado, né? O público 75% das vezes. A gente tem centros de excelência no sistema público, mas nem todo mundo tem acesso a esse sistema. Isso promove jornadas diferentes das pacientes, especialmente acesso a um especialista, né? A gente tem uma fila de espera para essa atenção primária de até 15 dias, a gente precisa de um atendimento no nível secundário de 50 dias, leva um atraso no diagnóstico, né? A questão das biópsias, né? Isso aqui, dados do Rio de Janeiro de 2016. Uma biópsia, 4 semanas de demora, se a gente precisa de imunistoquímica, que é muito importante, tanto em ovário quanto em endométrio, 8 semanas. Nós temos a lei dos 60 dias no Brasil, então lei existe,
mas, na verdade, as pacientes, de uma forma geral, são tratadas com mais de 60 dias, né? Esse é um problema, né? E a gente falta centros especializados de câncer. Eu havia comentado que centros altamente especializados, com alto volume, é a chave do sucesso do tratamento, tanto do câncer de ovário quanto do câncer de endométrio. No Brasil, a gente tem menos de 300 centros, um país continental, né, com uma população realmente bastante grande. E mesmo equipamento desses hospitais, né, agora na pandemia a gente viu uma falta de leitos de unidade de terapia intensiva, né, e que grande parte das pacientes com câncer de ovário e endométrio vão precisar de um suporte melhor. E eu volto aqui à questão de jornadas diferentes, né? Às vezes no sistema público essa paciente tem uma dificuldade grande de ter acesso ao profissional mais adequado para tratá-las, então ginecologista oncológico. Então, em grande parte das vezes, essas mulheres, tanto câncer de ovário quanto endométrio, são tratadas ou por ginecologistas não especialistas em ginecologia oncológica ou por cirurgiões gerais. Nós fizemos aqui na Febrasgo um estudo para avaliar a questão da ginecologia oncológica no Brasil, que a gente viu, país muito heterogêneo, né? E uma distribuição desigual do número de profissionais mais especializados em ginecologia oncológica. Uma concentração desses profissionais na região sul e sudeste. Então, tem regiões brasileiras desprovidas de profissionais que possam atender de uma forma mais adequada para esses pacientes. Então, para finalizar, a gente vê que são duas neoplasias complexas, que existe uma abordagem multidisciplinar, existe uma estrutura hospitalar muito adequada para atendê-los, né? E quando eu falo de uma questão multidisciplinar, enfermagem, fisioterapia, psicologia, mas do ponto de vista médico, né? O câncer de ovário, né? O geneticista, o cirurgião, o oncologista clínico, no câncer de endométrio, o geneticista, que é muito importante, o cirurgião, o oncologista clínico, o radioterapeuta, né? E a gente acredita que uma formação melhor em ginecologia oncológica, a gente vai poder oferecer o melhor tratamento para esses pacientes. Eu agradeço pela atenção, né, e um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, Aguinaldo, pela sua apresentação, excelente. Gostaria de chamar agora a Anne Carrari, paciente de câncer de ovário metastático desde 2015, graduando em saúde pública pela USP e voluntária do Instituto Oncoguia. Obrigado, Anne. Oi, gente, meu nome é Anne e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a jornada da paciente com câncer de ovário e as barreiras de acesso no SUS e o empoderamento. Bom, eu tenho 46 anos, eu sou mãe da Camila, do Derek e do Danilo, sou graduanda em saúde pública pela USP e sou paciente de câncer de ovário metastático desde 2015. O meu único sintoma foi um inchaço abdominal persistente. E eu procurei por 3 médicos e todos eles diziam que eram apenas gases, que eu não precisava me preocupar. E eu acabei sendo diagnosticada num pronto atendimento, eu já estava com uma ascite volumosa, né? E só na tomografia é que detectaram múltiplos tumores por todo o meu abdômen, peritônio e fígado. Eu já fiquei internada para fazer uma panesterectomia de urgência, e eu fiz o ano todo de 2015 de quimioterapia. E continuei fazendo meus exames de acompanhamento, até que em 2018 eu tive a primeira recidiva. Dessa vez eu passei por uma cirurgia ainda maior, de 10 horas, com várias equipes, de gineco, hepato, sarcoma. Fiz novo protocolo de quimioterapia e fiquei bem. Em 2018 eu descobri que eu era BRCA mutada e continuei fazendo os meus acompanhamentos, né, trimestralmente, depois a cada 6 meses, até que agora no começo de 2021 eu tive uma nova recidiva e não dava para operar e eu iniciei um novo protocolo de quimioterapia. Eu sigo em acompanhamento. E eu me lembro que lá em 2015, quando eu fui diagnosticada, eu fui para a internet, porque eu precisava encontrar alguma mulher que já tinha passado por esse diagnóstico. E eu me lembro de não ter encontrado ninguém, né? Instintivamente eu digitei, assim, sobrevivi ao câncer de ovário porque eu precisava achar alguém. E eu não achei ninguém. Então, eu criei exatamente o meu Instagram com esse nome para que as mulheres me encontrassem, né? E elas me encontram. E a cada mulher que eu posso responder e ajudar de alguma maneira, é como se eu voltasse lá em 2015
e encontrasse alguém para me dar a mão, para dizer, eu tô aqui, você não tá sozinha. E vivendo com câncer metastático, a gente tem que se acostumar a estar sempre em tratamento, né? E eu fui aprendendo a encontrar felicidade pelo caminho, né? Então eu fiquei careca 2 vezes e eu brincava muito com as perucas, né? Então era morena num dia, cabelo rosa no outro, careca no outro. Sou eternamente grata à Academic Hair que me proporcionou todo esse cuidado. E ao Marcos Cavalante, que até hoje cola os meus cabelos, inclusive esses que vocês estão vendo aqui hoje são todos colados. E eu entendi que eu precisava priorizar os pilares da minha qualidade de vida, né? Que apesar da medicina me dizer que eu não havia cura para minha doença, né? Eu sou uma paciente metastática, o foco sempre foi na minha qualidade de vida. Então hoje eu escolho, né, o que nutre o meu corpo, a minha alma. Esse ano eu participei do livro Oncologia Integrativa, da doutora Vivian Koski, com o doutor Igor Abreu, que aborda exatamente esses pilares de qualidade de vida do paciente oncológico, como os seres biopsicossociais e espirituais que nós somos. Então, realmente eu mudei a minha percepção, o meu olhar, a partir dessa experiência do câncer, né? E eu falo que o câncer ressignificou a minha vida, porque eu descobri a minha missão, né? Eu descobri que o voluntariado é cura na minha vida. Eu sou voluntária oncoguia desde 2017, sou voluntária da ACO, do TJCC e de vários outros projetos que visam levar informação de qualidade para pacientes. E eu descobri a importância do meu engajamento na causa do câncer de ovário, né, que é tão pouco falado, tão pouco discutido, e poucas mulheres sabem dos sinais e sintomas. Então, eu trouxe alguns dados para a gente ter ideia, são mais de 6.600 novos casos por ano, mais de 4.000 mortes, 75% das mulheres já são diagnosticadas em estágio avançado, ele é o mais letal entre os cânceres ginecológicos e em 85% dos casos a doença retorna mesmo após cirurgia e quimioterapia, como foi o meu caso, né? E os desafios do diagnóstico são exatamente esses, né? Não existe nenhum tipo de rastreamento eficaz para câncer de ovário. Papa Nicolau não detecta câncer de ovário. A falta de campanhas de conscientização e os sintomas inespecíficos e muitas vezes pouco investigados, né? Eu trouxe aqui alguns sinais e sintomas, eu só tive o inchaço abdominal, né? Mas outras amigas que eu acabo compartilhando as experiências relatam outros tipos de sintomas inespecíficos que dificultam bastante o diagnóstico. Os fatores de risco para câncer de ovário é a idade, a nuliparidade, quando a mulher não tem nenhum filho, a obesidade e o histórico familiar. Eu trouxe esse infográfico que mostra a incidência e a taxa de mortalidade entre o câncer de mama e o câncer de ovário em todo o mundo, e fica bem claro para a gente que apesar de menos incidente, o câncer de ovário é bem mais letal, e com o agravante, né, de não ter rastreamento. E pensando um pouco nas barreiras de acesso no SUS, a gente conhece os direitos do paciente com câncer e a gente sabe da lei dos 30 dias, né, que o paciente na suspeita de um câncer tem até 30 dias para ser dado o diagnóstico e a lei dos 60 dias para que o paciente inicie o tratamento de fato, né. Quando a gente pensa no câncer de ovário, isso é uma barreira maior ainda, porque a gente já viu que o desafio diagnóstico é muito recorrente, né? Sem falar nas desigualdades regionais que a gente encontra pelo Brasil e os padrões diferentes de tratamento. E entendendo a complexidade das barreiras, a gente precisa entender também as determinantes sociais da saúde, né? Que podem ser geográficas, aquelas mulheres ribeirinhas ou que moram em zona rural,
as étnico-raciais, a questão de informação, as culturais, quando a gente pensa numa mulher indígena, por exemplo, as condições de vida, né, dessa população feminina, que às vezes é multifunção e sempre acaba postergando os cuidados com a saúde. E a questão socioeconômica é muito importante, porque apesar da gente ter um sistema único, gratuito para todos, a gente sabe que muitas vezes a mulher deixa de ir à consulta por não ter dinheiro sequer para a condução. Então, é uma barreira também. E a importância do monitoramento dos dados em oncologia se faz, assim, fundamental, né? Então, o Observatório de Oncologia, ele nasce de uma iniciativa da Abrale, com o movimento Todos Juntos contra o Câncer, em 2015, com o intuito exatamente de levar a transparência dos dados e para que melhore o cenário oncológico, né? Então, ali eles abordam as diferenças locais, diferenças no acesso aos centros de referência, as diferenças de investimento entre os estados e a diferença na oferta de tratamentos e medicamentos que acontece até mesmo dentro do mesmo estado, né? E quando a gente pensa no Observatório de Oncologia, ele abrange 4 dimensões, né? As dimensões demográficas, epidemiológicas, os procedimentos de assistência à saúde e a estrutura da rede. E a gente é parte das soluções, né? Então, quando a gente pensa nos princípios doutrinários do SUS, que a gente tem a universalidade, a integralidade, a equidade, a gente tem a intersetorialidade, né? E a gente precisa, né, da participação social. O paciente precisa se perceber como um ator fundamental nas conquistas dos seus direitos, né? E a informação é muito importante para isso. O impacto social do engajamento fica muito claro, né? Quando o paciente é munido de informação, ele se engaja e ele vai atrás dos seus direitos, né? Então, a gente tem um exemplo que nós construímos aqui nesse congresso ano passado, né? Graças à atuação do TJ de 2020, foi criado o projeto de lei 3193 de 2020, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que criou a campanha estadual de combate ao câncer de ovário. Eu já visualizo essa campanha em âmbito nacional, é o meu grande sonho. Informação é poder, né? Então, a importância das redes de apoio. Se você é paciente, familiar, né? Participe de ONGs, de associações de pacientes. Se você tiver problemas no seu diagnóstico ou no seu tratamento, fale com a Abrale no 11 3149 5190 ou no Ligue Câncer do Oncoguia, que é o 0800 773 1666. E o empoderamento faz com que a gente tenha esperança de um novo cenário oncológico, né? Com campanhas nacionais de conscientização sobre o câncer de ovário, com mais acesso às pesquisas clínicas, mais acesso à avaliação oncogenética, uma oncologia integrativa, maior engajamento social, maior acesso a tratamentos e medicamentos e mais tempo e qualidade de vida. Porque a paciente de câncer de ovário, ela não é um CID-56, ela é mãe, ela é filha, ela é irmã, e ela é o amor da vida de alguém, né? Então, não é sobre o meu caso clínico, é sobre a minha história de vida. Então, o tratamento, na verdade, tem que ser cuidado, tem que ser qualidade de vida. E, para mim, cada minuto importa. Obrigada. Obrigado, Anne, pela sua apresentação, foi excelente. Gostaria de chamar agora a Cristiane Luiz, paciente de câncer de endométrio e autora do livro A Mulher de Bolsa e trabalhadora voluntária do GHC, Grupo Hospitalar Conceição. Por favor, Cristiane. Obrigada aos organizadores pelo convite. É um prazer estar aqui representando as pacientes de câncer de endométrio. Como o tempo é reduzido, eu preparei uma apresentação breve nas questões de sintomas, tratamento, o meu diagnóstico, passando um pouquinho pelas dificuldades que eu tive com a osteomia, e vou dar um enfoque maior sobre os pontos positivos da minha trajetória do câncer. Meu nome é Cristiane Luz, eu tenho 42 anos e aos 36 eu fui diagnosticada com esse câncer traiçoeiro.
E por que o câncer de endométrio é um câncer traiçoeiro? Porque nós crescemos acreditando que ter dor é normal, sentir uma cólica é normal, uma menstruação fora do período, um sangramento fora do período, a gente achava sempre que era normal. E não é normal sentir dor. Então, a gente tem que ficar muito atento aos sintomas. E quais são os sintomas? Sangramento irregular, dor na pelve, sensação de peso na pelve, alteração no trânsito intestinal, ele pode ficar mais trancado ou mais solto, ou até mesmo os dois juntos, e também dor na relação sexual. Então, assim, eu tinha todos os sintomas, e infelizmente eu não prestei atenção nos sinais que o corpo estava me enviando, e então, aos 36 anos, eu fui diagnosticada com câncer de endométrio. Foi um diagnóstico tardio, a doença já estava avançada e eu já tinha metástase em todo o abdômen. Então, assim, o meu tratamento foi uma cirurgia de emergência, porque o meu intestino ele ficou obstruído. Então, eu fui obrigada a passar por uma cirurgia e sair dela com uma bolsa de ostomia. Né? O início das quimioterapias foi sem maiores... eu fiz todas as quimioterapias, assim, tranquilo, não teve maiores problemas, foram 6 sessões. E depois que terminaram as químios, eu fiz a reversão da ileostomia, que eu achei que seria a minha grande alegria, e na verdade, ali eu estava diante agora do meu grande desafio, porque a ostomia realmente foi o meu grande desafio. A ileostomia por si só, ela já é um grande desafio, porque ela trabalha muito rápido, ela é ligada ao intestino delgado, então tu come, a bolsa enche toda hora. Depois que eu fiz a reversão, foi muito cruel, porque como eu perdi muito intestino, logo em seguida que eu fiz a reversão, até quase um ano depois, eu fiquei indo no banheiro, assim, de 30 a 40 vezes por dia. Eu sentia dores absurdas o tempo todo. E com isso eu acabei perdendo muito peso. Na fotinho do meio, vocês podem ver, na primeira eu tô de bolsa, tá? Na bolsinha ali. Bolsa e peruca. Na segunda, eu já tô com o meu cabelo, né? E as pernas bem fininhas, eu tava com 40 quilos, eu tinha feito a reversão. E eu tinha medo de comer, gente, de tanto que eu sofri. E daí, depois de um ano, aí foi passando, o intestino foi se adaptando, o que sobrou do intestino foi se adaptando, e daí ele foi se acalmando, graças a Deus, e daí eu comecei a treinar a musculação e eu consegui recuperar todo o meu peso, porque realmente as pacientes que perdem peso, que mexem com o intestino, a consequência é perder peso, né? E daí elas muito perguntam dicas de como conseguir recuperar esse peso. É a musculação, não tem outro jeito. Mas nem tudo que é ruim, né? Sempre tem alguma coisa boa no meio de toda essa coisa ruim, esse caos que o câncer faz com a vida da gente, né? Então, essa dor foi gerando bons frutos. Eu fui um ano conselheira do Hospital do Câncer Mãe de Deus, e como paciente exostomizada, eu dei a dica para fazer um banheiro para os pacientes no setor de quimioterapia, para os pacientes que usam a bolsa. E de pronto, assim, o hospital acolheu a proposta, eles criaram um banheiro para os pacientes ostomizados, é lindo esse banheiro, é essa foto que vocês estão vendo aí, tem ducha higiênica, o vaso é mais alto, porque é assim que tem que ser para os ostomizados, né? Então foi muito bacana, e nesse mesmo ano, no finalzinho desse mesmo ano, eu lancei meu livro A Mulher de Bolsa, a primeira versão física, né, e depois eu lancei a versão e-book também. Nesse livro eu contei tudo, né? Minhas dicas, tudo que eu passei com a bolsa, as dificuldades, os vazamentos. Primeira vez que eu saí de casa, eu tive um vazamento. Nossa, foi assustador, assim. Então eu trago tudo que eu passei, eu conto aqui no livro. Tem muitas imagens também, porque o paciente ele gosta muito de ver como é que tá o outro paciente, né? A gente quer ver se tá vivo, como é que ele tá, se ele tá bem. Então, esse livro tem muitas imagens também, é bem bacana. O pessoal gosta bastante do meu livro. Bom, a vida seguia tudo bem, né? Tava uma maravilha, tava em remissão 9 meses já da doença. E daí, num dos exames de controle, eu descobri a recidiva no peritônio. E aí eu achei que eu já ia fazer quimioterapia de novo, né? Mas aí meus médicos falaram assim, bom, Cris, tu não tem sintomas, não tem dor, e agora, né, nós não temos a cura, né, para tua doença, mas nós temos o controle dela.
Isso ele falou, né, em 2017. Hoje eu acho que a gente até pode falar em cura para a carcinomatose peritoneal, naquela visão mais otimista, e eu sou sempre otimista. Mas naquela época, então, ele falou assim, bom, como a gente tem algumas armas para usar, o inimigo não está te atacando, não tem dor, não tem sintomas, não vamos usar essas armas agora. Daqui 3 meses, repetimos o PET-CT, e aí a gente vê como é que tá essa evolução, se for necessário, a gente vai fazer um novo protocolo, enfim. E daí não foi necessário, quando eu repeti o exame, alguns focos até sumiram, reduziram. Então, meus médicos ficaram assim, até impressionados. O doutor Márcio disse, bom, Cris, continua assim. E daí, e até hoje, né, a doença ela está parada. Há mais de 4 anos eu tenho recidiva no peritônio. Eu faço exames de controle também muito seguidos. E ela está paradinha, graças a Deus. Não precisamos entrar ainda com o segundo protocolo. Mas as pessoas podem se perguntar assim, tá, mas Cris, o que aconteceu aí? Como assim uma carcinomatose peritoneal não evoluir, né? Sem químio, sem nada? É que existe a espiritualidade, né? A espiritualidade foi o que me salvou, né? Trabalhar as potências da nossa alma é muito importante. O paciente, ele tem um papel fundamental no tratamento, né? Ele não pode ficar esperando apenas o médico curá-lo, né? Trazer o remédio da sua cura. O paciente, ele precisa trabalhar, e trabalhar com amor. Porque, assim, o que eu tinha, né? Eu não tinha nada de bom, assim, do mundo material. Eu tinha um diagnóstico tardio, um prognóstico ruim, meu estágio era o 4, né, da doença. E uma recidiva no peritônio, que é muito assustador. Mas aí eu tinha a espiritualidade, que me ensinou muitas coisas. E eu comecei a ajudar outras pacientes, porque de tanto cuidar de mim, e eu falo para as meninas, vocês têm que cuidar de si primeiro. Aprendam a cuidar das suas emoções, se mantenham bonitas para se enxergarem bem, isso ajuda muito. Então, de tanto cuidar de mim, os familiares e amigos me ligavam, olha, eu tô com uma amiga aqui no hospital, ela tá mal, ela tá arrasada, ela tá com a bolsa, vim aqui visitar ela. Então, assim, eu ia lá visitar, eu levava essa minha maletinha que tá aqui, na esquerda, cheia de maquiagem, eu ia lá, maquiava. Essa aqui é a Conceição, minha amiga. Ela usou uma bolsa aqui na garganta, ela usou uma bolsa de ostomia, eu não me lembro como é que é o nome dessa bolsa, mas era uma bolsa aqui também. Então, eu maquiei, arrumei a Conceição, falei com ela, entreguei o livro, eu fazia sempre isso, eu fazia uma espécie de freelance nos hospitais. Mas eu tinha um grande sonho, gente, que era trabalhar no hospital, ter o meu hospital, para entrar no setor de oncologia, e poder trabalhar, porque eu ficava burlando o sistema para entrar no hospital, tipo, na Santa Casa, eu entrava, e, na verdade, eu não conhecia os pacientes, às vezes eu mentia que eu era parente do paciente para poder visitá-lo e poder ajudar. Então, eu tinha um sonho de trabalhar dentro do hospital, dentro da oncologia, porque lá é o lugar de maior sofrimento, onde o paciente acha que a vida acabou, ele recebeu um diagnóstico de câncer, ele acha que não tem mais vida, né, para ele, acabou minha vida. Então, assim, meu sonho era trabalhar com os pacientes, e eu consegui. E o que eu fazia lá no Conceição? Tinha 2 projetos, tá? Projeto Biblioterapia e Correio Fraterno. Esse carrinho, que parece um carrinho de pipoca, quando eu chegava lá nos leitos do hospital, os pacientes ficavam todos fervorosos, achando que eu estava levando pipoquinha para eles. E, na verdade, são livros, né? A gente recebia lá no Hospital Conceição, a Biblioteca Pública do Estado mandava vários livros, caixas de livro. E eu fazia todo dia uma seleção de livros para eles, e junto às cartinhas que eu escrevia, e outras pacientes que escreviam, mandavam para mim, e eu levava para o hospital para os pacientes. Era uma alegria, gente, é uma festa. Os pacientes ficavam tão felizes de me ver, né, me ver bem, né? Porque quando eu estive no hospital, várias pessoas foram me visitar, mas nenhuma paciente tinha passado pelo câncer para me dizer assim, Cris, olha como eu tô bem. Então, eu chegar lá e mostrar para eles, eu mostrava minha cicatriz, eu mostrava tudo para eles. Eles ficavam muito animados, né? Então, o resultado de tudo isso é uma paciente feliz, uma doença que não consegue... Porque, assim, o câncer, ele é agressivo, mas o amor é muito mais agressivo. O câncer não dá conta do amor. E quando a gente trabalha todas essas potências da nossa alma, amar o próximo, se preocupar com o próximo, eu aprendi que cuidar do outro é cuidar de mim também. Então, assim, esse é o resultado, né? A minha história acabou sendo, assim, inspiradora para outras pessoas. Eu gosto de levar a minha história para que as pessoas saibam aonde elas podem chegar. Todos nós podemos muito, né? E como uma última mensagem, eu queria deixar para vocês que eu sempre vejo
os pacientes orando, pedindo para Deus, eu quero ficar, Senhor, porque eu quero cuidar da minha família. É muito pouco, gente. Não peça para Deus para ficar só para cuidar da tua família, porque todo mundo quer ficar. Isso é o básico, isso é o feijão com arroz, é muito pouco. A gente tem que ficar aqui para cuidar das pessoas que a gente não conhece, de quem a gente vai conhecer ainda. A gente tem que exercer o amor fraternal, acolher as pessoas. É isso que nos eleva, é isso que nos torna grande. Então, o câncer não dá conta disso tudo. Tá, gente? Então, essa é a minha mensagem. Quem quiser conhecer o meu livro, tem o link dele na bio, é de graça para todo mundo, tá? Tem as imagens também, eu tenho vídeos lá no hospital, eu entregando as cartinhas e os livros para os pacientes, eles ficam super felizes, vocês vão amar assistir esse vídeo. Aí tem uma última dica que eu não queria esquecer. O câncer de endométrio e o de ovário é muito traiçoeiro. Vocês estão vendo pelo meu exemplo e o da Anne, que nós demoramos para ser diagnosticada. Então, assim, se tu tem o teu médico de confiança e tu foi lá, tá com dor e ele não resolveu essa dor, procura um oncologista. Eu sempre falo isso para minhas amigas. Porque se eu tivesse ido direto no oncologista, a gente acha que, o oncologista só para quem tem câncer. Não, o oncologista ele tem um olhar apurado para o câncer. Porque às vezes o médico que tem outra especialidade, ele olha para nossa cara bonitinha, ele acha assim, não, capaz que essa guria vai ter câncer. Mas acontece, tem muitas pessoas jovens com câncer, então faz uma consulta com o oncologista, não tenha medo do oncologista, você não vai ter câncer por isso, mas ele vai te dar tranquilidade, o olhar dele é muito apurado realmente. Tá, gente? Então é isso, muito obrigada, estou muito feliz por ter participado. Obrigado, Cristiane, excelente sua apresentação. Você chama agora a deputada Carmen Zanotto, deputada federal por Santa Catarina. Dentro do seu mandato, atua em defesa da saúde, de mais recursos para o sistema público e na implementação das leis para atendimento aos pacientes de forma agilizada. Por favor, deputada. Eu quero iniciar a minha participação no nosso 8º Congresso Digital, Todos Juntos contra o Câncer, saudando a doutora Merula. Em nome dela, todos os homens e mulheres que fazem a diferença no nosso país, na luta e na defesa dos pacientes com câncer e dos seus familiares. Dizer que esta pandemia tem nos obrigado a trabalharmos de várias formas. E os congressos que antes eram presenciais não deixaram de acontecer, ou seja, o trabalho e a dedicação das entidades continua firme e forte na defesa dos pacientes, por isso que estamos neste congresso de forma virtual. Então, o meu carinho, o meu respeito e a minha gratidão a vocês. Falar sobre os desafios da política com relação aos cânceres ginecológicos e os cânceres de maneira geral no país, pós-pandemia, é um grande desafio. Por que é um grande desafio? Porque nós precisamos lembrar que se nós já tínhamos demandas reprimidas para a realização dos exames para fechar um diagnóstico de um caso suspeito, ou para o acesso a uma cirurgia oncológica, uma quimioterapia, uma radioterapia, com a pandemia, essas dificuldades foram além daquilo que todos nós esperamos e queremos para os nossos pacientes. Muito, muito além, sem medo de dizer isto. Portanto, eu quero aqui dizer que nós precisamos, o Parlamento Brasileiro, os gestores de saúde, através do Ministério da Saúde, do CONAR e do CONASEMES, trabalhar. Muito para quê? Para que a lei dos 60 dias, que é a lei que assegura aos pacientes com câncer a sua cirurgia, a sua quimioterapia ou a sua radioterapia em no máximo 60 dias, possa estar sendo cumprida e que a gente dê conta de atender toda essa demanda reprimida que nós tivemos agora. Porque quem tem câncer não pode esperar. Por isso, deste texto legal da lei que nós chamamos 12.732 e da lei dos 30 dias para a realização dos exames, que é a lei 13.896 de 2019. Por que nós tivemos que fazer textos legais? Por que nós temos aqui na Câmara e no Senado Federal inúmeras iniciativas parlamentares tratando do acesso, da garantia, do tratamento dos pacientes com câncer? E eu tenho, assim, muito orgulho de ter sido autora do primeiro projeto de lei lá em 2011, depois a deputada Flávia apresentou em 2012, e hoje a gente tem construído essas leis, essas normas que garantem esse acesso. Porque, lamentavelmente,
os nossos pacientes, e os dados do Tribunal de Contas ainda apontam para nós isso, e esperam muito tempo para os seus procedimentos. E aí são os cânceres ginecológicos e os demais cânceres. Por isso que a gente precisa de textos legais que assegurem o acesso à nossa população. Mas, para isso, a gente também precisa se apropriar dos textos, das leis, para buscar os direitos. E Todos Juntos contra o Câncer têm este papel, todos os congressos, todos os eventos, todas as entidades que lutam pelas pessoas com câncer têm este trabalho de ajudar a garantir. E o que nós queremos? E eu sempre destaco isso, além da gente ter a lei que garante o prazo máximo para o atendimento, nós temos no mesmo texto uma questão que é, e aí entra também as medicações novas, as novas terapias para os tratamentos do câncer. Nesta lei 12.732, o parágrafo único dela diz o seguinte: a padronização de terapias do câncer, cirurgias e clínicas deverá ser revista e republicada e atualizada sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. O que significa isso? As pesquisas, o acesso a novos tratamentos tem evoluído muito, e nós precisamos também que tanto os pacientes do Sistema Único de Saúde, quanto os pacientes dos planos privados de saúde possam ter o melhor tratamento, a melhor tecnologia, o medicamento mais moderno, comprovado, com bons resultados, para que a gente possa juntos estar enfrentando e atendendo a nossa população. Por isso que os desafios vão além dos textos legais. Os desafios vão na garantia dos recursos financeiros para o atendimento dos pacientes. E é isso que nós estamos trabalhando neste momento, porque aqui nós temos e trabalhamos sobre a égide da Emenda Constitucional 95, que é a conhecida emenda da Constituição que limita o teto de gastos. Com isso, os recursos da área da saúde, a cada ano, estão tendo apenas o reajuste da inflação. E todos nós sabemos que na área da saúde, só o reajuste da inflação ele é insuficiente. Por quê? Porque a população está envelhecendo, os diagnósticos estão sendo precoces, ou seja, estão sendo realizados com mais antecedência, e com isso a gente tem mais pacientes precisando de procedimentos. E o nosso trabalho é, precisamos garantir todos os recursos necessários para que todos os pacientes, todas as pessoas que têm uma suspeita de câncer possam fazer todos os seus exames em, no máximo, 30 dias e tenham acesso, então, repito, às cirurgias oncológicas, às quimioterapias e às radioterapias em, no máximo, 60 dias, porque quem tem câncer não pode esperar, e um diagnóstico precoce, um tratamento adequado, um tratamento com o que tem de melhor em termos de tecnologia dos medicamentos e de técnicas para serem realizadas, com certeza salvam vidas, e é por isso que nós temos aqui na Câmara Federal essa grande luta em defesa dos pacientes e das entidades que lutam na defesa dos pacientes com câncer. Obrigado, deputada Carmen Zanotto, pela apresentação, foi sensacional. Agora gostaria de convidar a todos para o nosso debate ao vivo, que começa agora. Boa noite, pessoal. É um prazer grande estar aqui com vocês, junto com a Anne, com a Cris, com a deputada Carmen Zanotto. Infelizmente, o doutor Aguinaldo teve uma intercorrência, não vai poder estar ao vivo conosco. E, primeiramente, queria dizer que estou maravilhado com a apresentação de cada um de vocês. Anne e Cris, muito obrigado por dividir com a gente como vocês enfrentaram esse momento, com certeza dando suporte e força para muita gente nesse momento. Nós recebemos algumas perguntas aqui, eu até vou começar com vocês duas. Uma das perguntas, onde os pacientes e os familiares podem encontrar mais informações sobre esses tipos de tumores, né? No caso, câncer de ovário e câncer de endométrio. Onde que vocês foram pesquisar e ter informações, importante dizer, informações fidedignas, né, desse tipo de tumores. Começando com você. Boa tarde, doutora, obrigada pela oportunidade. A informação de qualidade é sempre importante, né? A gente não pode sair pesquisando em qualquer lugar na internet. Então,
existem portais de informação segura, né? Eu indico o portal Oncoguia, tem o portal do INCA, tem vários portais governamentais que você consegue acesso seguro à informação de qualidade e sem risco de cair em fake news, que esse é o maior inimigo, né, do paciente oncológico. Sem dúvida. Cris, onde que você pesquisou sobre os dados de câncer de endométrio? Eu fui aquela paciente um pouco rebelde, fui para o Google e daí me dei mal. Por isso, minha cirurgia acabou sendo de emergência, porque afetou muito a minha cabeça. Fiquei muito assustada com o que eu vi. Então, eu aprendi que a gente não deve acessar esse tipo de coisa. A gente deve ouvir os nossos médicos, né? As informações que eles nos trazem, eu acho que é suficiente para nós. Porque cada caso é um caso. Não adianta a gente ir para o Google e olha, vai ter casos de todos os tipos, de pacientes até mesmo que não receberam tratamento. Isso te assusta, né? Então, acho que fica com os teus médicos, sites como o Oncoguia também é bem importante. Perfeito, Cris. Nós temos uma outra pergunta aqui, como podemos mudar as atuais barreiras de acesso para os pacientes com câncer ginecológico? Primeiro, eu gostaria de ver vocês duas primeiro, qual foram as barreiras que vocês enfrentaram, as principais, e como a gente pode passar essas barreiras, né? E depois, a deputada Carmen, o que ela vê como as atuais barreiras e como a gente pode mudar essas barreiras? Bom, eu acredito que a principal barreira realmente são os desafios do diagnóstico, né? A gente viu nas maravilhosas explanações aí dos profissionais de saúde que em mais de 75% dos casos no câncer de ovário, as pacientes já são diagnosticadas em estágio avançado, com metástases, e 85% acabam tendo recorrência da doença, mesmo tendo feito cirurgia e quimioterapia. Então, eu acredito que o maior acesso aos centros de referência, aos cirurgiões oncológicos especializados e também aos medicamentos mais modernos que garantem mais tempo e qualidade de vida, né? No meu caso, eu sou paciente do SUS e eu não tenho acesso a inibidores de PARP, por exemplo, que me garantiriam, né, mais qualidade e mais tempo de vida. Então, eu acho que o nosso engajamento enquanto paciente, enquanto sociedade civil, é muito importante para que a gente levante essas questões e, principalmente, nessa população minorizada, né, que são pacientes com mutações genéticas, poder dar esse acesso a essa medicação para essas pacientes, que são cerca de 10 a 15% de pacientes que já são diagnosticadas com muito comprometimento da doença, e que seria de fundamental importância, né? Porque eu acho que é sobre a nossa vida, né? Não é sobre o câncer, é sobre o tempo de vida. E existe comprovação científica realmente que a sobrevida global é mais de 2 anos com o uso dessas medicações mais modernas. Então, acredito que esse é o grande sonho de acesso, e um acesso igualitário, e um acesso mais justo, né, para cada situação e para cada estágio do câncer. Perfeito. Cris, você, qual foram as barreiras que você enfrentou e como a gente pode mudar essas barreiras? A minha principal barreira foi realmente o diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico é o grande problema do câncer de ovário e endométrio. A gente tem que se conscientizar que ter dor não é normal. A gente normaliza dores, especialmente na questão da mulher, aquele sangramento, sangrou um pouquinho, não tem problema, tô com cólica, é normal, tomo um remédio, não é normal, gente. A gente tem que ficar atento a esses sintomas. E, então, assim, o papel, eu acho, fundamental nosso como paciente hoje é conscientizar. Na época que eu tive o câncer, em 2016, não tinha esse boom de pacientes na internet. Então, a gente não ouvia falar de sintomas. Hoje, eu tenho muitas seguidoras que são pacientes e outras que não são. Então, as que não são estão super atentas. Muita gente está atenta, fazendo diagnóstico precoce. Que bom isso, né? Então, a gente tem que falar muito sobre os sintomas do câncer de ovário e endométrio. Perfeito. Deputada, a gente escutou muito falando aqui mais uma vez, obrigado pela sua presença, de barreiras de acesso. Como que o poder público pode nos auxiliar, fazendo que as pacientes consigam ter um diagnóstico mais rápido, um tratamento mais rápido? Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez o convite
e dizer que mais do que as nossas falas, né, eu como legisladora e enfermeira de formação, secretária municipal e estadual que fui, ouvi essas lindas mulheres, né, tanto a Anne quanto a Cristiane, trazendo para a gente os seus relatos de vida e fazendo das suas experiências pessoais a defesa de um coletivo. É impressionante, é gratificante, é a razão da gente estar aqui no parlamento também. Como enfrentarmos a questão das barreiras, tanto do acesso ao diagnóstico quanto do tratamento. Quando eu vim para a Câmara ainda, há 2 legislaturas atrás, eu já tinha trabalhado no meu estado de Santa Catarina como secretária municipal e estadual que fui, a questão da implantação da rede estadual da oncologia, baseado na portaria ministerial, mas buscando garantir o acesso nas regiões, nas macro-regiões de Santa Catarina. E me chamou muito a atenção os relatórios do Tribunal de Contas da União com relação aos vazios assistenciais e a dificuldade. Se quem é do Sul, do Centro-Oeste, acha que é difícil o acesso, a gente precisa se colocar na posição de quem é do Norte e Nordeste, que não tinham no seu estado nenhum equipamento de radioterapia, por exemplo, para fazer frente ao seu tratamento. Então, para a gente poder romper essas dificuldades, precisamos ter 2 compreensões. Primeiro, que nós estamos saindo de um processo, ou no momento mais ameno da pandemia do Covid-19, que dificultou o acesso ao diagnóstico e à continuidade dos tratamentos em função da falta de uma máscara, uma simples máscara de proteção individual, e os hospitais se reinventaram, transformando centros cirúrgicos em UTIs, salas de recuperação, e com isso, então, a gente ficou com uma demanda reprimida para o diagnóstico e o tratamento. As 2 leis, a lei dos 30 dias, que é para garantir o acesso aos exames em até 30 dias, e a lei dos 60 dias, elas precisam ser de conhecimento público. Não para a gente punir o gestor, gente, mas para a gente agitar o sistema. Dizer, olha, no ano de 2020, a gente não conseguiu fazer nada em função da pandemia. Compreendemos o momento da pandemia, compreendemos que um precisava ser solidário com o outro, mas agora basta. Agora nós precisamos continuar cuidando da pandemia, mas sem negligenciar o acesso ao diagnóstico e tratamento daqueles pacientes que precisam. É a única forma da gente avançar no diagnóstico, porque quanto mais rápido for o diagnóstico, melhor será a intervenção cirúrgica, ou seja, o procedimento cirúrgico pode ser de menor porte, pode não precisar de uma quimio, de uma radioterapia, dependendo de cada caso. Agora, para isso, a gente realmente precisa dessas belas mulheres que estão aqui conosco, porque fizeram da sua vida e das suas experiências, das suas dificuldades, instrumentos e ferramentas para apoiar outras mulheres, e quando estão apoiando outras mulheres, estão apoiando a sociedade como um todo, porque a mulher que é cuidadora, a mulher é que leva o marido para o médico, os filhos para o médico, ela faz todas as demais atribuições, desde cuidar da casa, trabalhar fora, inclusive cuidar das questões da saúde dentro do seu núcleo familiar. Então, é isso que a gente precisa fazer. Fortalecer as instituições que lutam na defesa das pessoas com câncer, brigar por mais orçamento, porque o plano de expansão da radioterapia avançou, mas nós não estamos com as 80 soluções prontas e à disposição. Muitas das que já ficaram prontas, das mais de 40, algumas delas não têm o financiamento ainda. Então, aquela unidade hospitalar está trabalhando, produzindo, sem ter a portaria de reconhecimento e de financiamento das sessões de radioterapia. Então, é com a união de todos nós, repito, para que a gente faça com que a voz dos nossos pacientes e dos seus familiares sejam vozes que não fiquem no silêncio, que a gente compreenda que são seres humanos que precisam do atendimento o mais rápido possível. Para isso, nós aqui do Parlamento precisamos lutar por mais recursos na área da saúde, sem sombra de dúvida, porque senão no ano que vem as dificuldades serão ainda maiores do que estão sendo neste ano, lembrando sempre que tem uma população aí que já vinha na fila, que essa fila aumentou em função da pandemia de 2020 e até agora, pelo menos nos 6 primeiros meses de 2021, com certeza a dificuldade de acesso foi muito maior e agora começa a melhorar.
Momentos como esse são muito importantes porque a gente socializa as dificuldades, mas também aumenta a informação. Então, as pessoas precisam se apropriar dos textos legais para dizer, olha, a inclusão, inclusive, né? Eu ouvi a Anne dizer que ela é uma usuária do SUS. A nossa lei dos 60 dias, ela tem no parágrafo único a padronização de terapias de câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista e republicada. Os planos terapêuticos precisam ser revistos e as novas terapias precisam ser incluídas no Sistema Único de Saúde, porque a tecnologia na área da saúde tem avançado e muito para dar melhor qualidade de vida, para salvar vidas. E é isso que a gente precisa tratar, e o que estamos tratando aqui, precisamos fazer com que essas vozes cheguem para cada um dos nossos usuários do Sistema Único de Saúde. Perfeito, deputada. Queria até puxar um gancho, no final da sua fala, você fala a respeito de drogas novas, e puxar um gancho também pelo que a Anne falou. A Anne, como ela mostrou para a gente, portadora de uma mutação específica, e a gente sabe que a medicina vem avançando a passos largos, né, principalmente no tratamento de câncer. E algumas drogas orais, não são incorporadas no sistema público de saúde. Uma das perguntas exatamente relacionada a isso, qual o grau de dificuldade para tentar consulta pública, para que essas novas drogas possam ser incorporadas no setor público? Né? Não só esse específico da ANI, que seria os inibidores de PAC, como para câncer de endométrio também, nós temos a imunoterapia, que pode beneficiar muito determinado subtipo de pacientes com câncer de endométrio. Então, qual a dificuldade para a gente tentar uma consulta pública para a incorporação dessas novas drogas? Primeiro que alguém precisa entrar, né, ou a indústria ou a sociedade civil na Conitec pedindo a análise e incorporação. Acompanhar e trabalhar no momento da consulta pública, ou seja, no momento que isso é compartilhado com a sociedade, acompanhar todo o processo da Conitec, não se acomodar quando vem aquela resposta assim, né, custo-benefício, porque quanto custa ou quanto vale uma vida, né? Então, é claro que a gente já tem segurança terapêutica, a gente precisa ter a medicação que venha auxiliar realmente. Nós sabemos que algumas drogas, elas têm um preço muito elevado no início, né, da sua disponibilização, mas a gente precisa trabalhar para isso, olhando no coletivo, mas lembrando que aquele coletivo de pacientes, cada um tem uma história, e que, de novo, nós estamos limitados na questão orçamentária. Então, quando a equipe da Conitec fala para a gente, mas a incorporação não vai ser realizada em função do custo-benefício, o que significa esse custo-benefício? Temos outras drogas que dão a mesma resposta clínica? Se tem outras drogas que dão a mesma resposta clínica, dá para a gente aceitar. Agora, quando não tem outras drogas que dão a mesma resposta clínica, não dá para a gente aceitar. Porque o Brasil tem um sistema público que outros países não têm, inclusive na lógica da distribuição dos medicamentos e do acesso aos medicamentos. E aí a indústria farmacêutica não pode fazer o Brasil de refém no preço que eles querem vender, porque nós compramos em quantidade. Então, o preço não pode ser o mesmo preço da gente ir até a farmácia fazer uma aquisição individualizada, porque o poder público é o maior comprador, sim, de algumas linhas de medicamentos, em especial os medicamentos oncológicos também. Perfeito. Cris, tem uma pergunta específica para você aqui, o pessoal pedindo dicas de como montar a biblioteca. Como que? Como montar a biblioteca que você montou. A biblioteca, tem muita gente que quer fazer esse trabalho voluntário, assim, ó. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul em específico, para tu trabalhar dentro de um hospital, tu precisa fazer um curso voluntariado do SESC. Aí tu faz o curso, é 2 dias, um curso gratuito também, 2 diazinhos, e aí no SESC ele vai dar todas as opções de hospitais que tu quer trabalhar. E daí eu escolhi o Hospital Conceição, e dentro do Conceição havia esse projeto começando a acontecer. Eu iniciei esse projeto dentro do Conceição junto com eles, né? Então, assim, tu pode conversar na tua cidade com a biblioteca pública do estado, teu estado, falar com eles sobre a doação de livro para os hospitais e daí mandar fazer esse carrinho, né? Esse carrinho estava pronto lá no hospital, bem colorido. E daí tu vai entregando os livros. Gente, os vídeos lá no hospital.
eu entregando as cartinhas e os livros para os pacientes, meu Deus, vocês vão ficar muito emocionados. Gente, é curador. Por isso que eu falo, a minha doença não dá conta de andar para frente, porque é muito amor que eu recebo, gente. É muito, quer dizer, é muito amor que eu dou e volta, porque é automaticamente quando eu dou, bate aqui no peito. Antes de subir, essa maravilha bate na gente. Isso cura a gente. É uma alegria, gente. Então, assim, procura sei lá, a prefeitura ou um hospital público, né? Gente, fazer o bem não é fácil. Eu lutei para poder trabalhar dentro do hospital. Vocês não têm ideia o quanto é difícil tu entrar para dentro do hospital, porque eu queria entrar em todos os hospitais para ajudar todos os pacientes, mas é muito difícil, especialmente nos hospitais particulares, gente. Existe uma barreira grande, muito grande nos hospitais particulares. Eles não querem voluntariado. Isso é muito triste. Os hospitais públicos estão mais abertos. Então, procura o hospital, mostra esse projeto e daqui a pouco inicia ele, como eu iniciei aqui, né? Perfeito, Cris. Uma outra pergunta aqui, eu acho que essa eu posso responder. Se tem diagnóstico de câncer de endométrio em pacientes jovens. Nós temos aqui a Cris, que teve diagnóstico com 37 anos, não foi isso, Cris? 36. 36 anos, e realmente a gente pode ter, como temos a Cris aqui, cerca de 7% dos tumores de câncer de endométrio cometem pacientes com menos de 40 anos de idade. E é um dado importante para a gente, porque muitas vezes estão em idade reprodutiva e a gente às vezes tem que tentar terapias que possam preservar a fertilidade, né? Às vezes a gente consegue, às vezes não, mas isso é muito bem discutido entre médico, paciente e equipe multidisciplinar, que eu acho que é muito importante. Uma outra pergunta que nós temos aqui, a respeito, também posso responder, que exame detecta o câncer de ovário? Posso perguntar primeiro para a Ana, você pode passar de quais são os sintomas que você teve na época que você fez o diagnóstico? O meu único sintoma, doutor, foi um inchaço abdominal persistente. Então, realmente é difícil, né, a gente relatar isso para um médico, para uma mulher saudável, que está com seus exames em dia. Realmente é um desafio diagnóstico, né? Acho que o senhor pode explicar até melhor que eu por quê. Isso. Realmente, assim, os sintomas são bem específicos, como a Anne mostrou, e nas aulas que nós tivemos também. Esses sintomas acabam levando a paciente para o seu ginecologista, normalmente o primeiro a fazer essa avaliação. E não existe um sintoma claro, como a gente está discutindo, acaba fazendo um exame de imagem que mostra uma lesão suspeita de câncer de ovário. O diagnóstico final, na verdade, vem através da biópsia, da cirurgia, mandar esse material para o anatomopatológico, o patologista, no final, mostra que tem realmente algum tipo de tumor. Bem, nós temos mais uma pergunta aqui também, então, acho que talvez seria a nossa última, eu vou endereçar a deputada, que é a seguinte pergunta, deputada: a aprovação da PL dos oncológicos orais pode impactar no tratamento das pacientes com câncer ginecológico? Como que anda essa PL dos oncológicos orais? Acho que você está no mudo, doutora Cá. Ok, desculpa. Eu retirei a máscara para ficar mais clara a minha voz, porque como relatora da Comissão Externa de Enfrentamento ao Covid, todos os cuidados sanitários a gente procura manter, e eu tive a felicidade até agora, mesmo estando direto em Brasília, desde o finalzinho de janeiro de 2020, eu, vacinado com as 2 doses, a Covid não me pegou, e eu quero continuar trabalhando, me protegendo para proteger as pessoas que estão próximas. Nós tivemos a aprovação do PL 6330, que é o que trata dos quimioterápicos orais para os planos de saúde. Ele teve veto total presidencial. O que significa o veto total? Não tem como destacar algumas partes do texto que foi encaminhado para o Executivo. Quais são as dificuldades que nós estamos enfrentando agora? Nós estamos enfrentando a dificuldade das 48 horas para a entrega do quimioterápico oral, porque o argumento é que o plano de saúde, em função da dimensão do país, não consegue entregar em 48 horas após a aprovação na Anvisa, porque após a aprovação da Anvisa tem que ter a precificação que é feita pela CEMED, que é um colegiado de ministros. Então, aprovou na Anvisa, tem a precificação para depois a comercialização. Então, a gente está esbarrando
nessa situação agora e na pauta que deverá vir aqui para o Congresso da derrubada ou não desse veto. Paralelo a isso, o ministro Marcelo Queiroga mandou para a nossa casa uma medida provisória, ou seja, ela tem força de lei já, independente do veto presidencial, para que a gente possa melhorar esse texto. Então, já foram apresentadas 64 emendas à medida provisória que trata da questão do acesso a diagnóstico e tratamento, em especial com esse olhar para os quimioterápicos orais. Nós temos conversado bastante internamente, ontem, inclusive, com o presidente da nossa casa, o deputado Arthur Lira, com os senadores, com os parlamentares que defendem a causa do câncer, ou seja, dos pacientes que precisam do tratamento e do acesso aos procedimentos oncológicos, para ver qual é o melhor caminho. Se a gente insiste na derrubada do veto e judicializa, em função dos prazos, ou a gente constrói caminhos melhorando a medida provisória. No momento, nós estamos trabalhando com as duas possibilidades. Não dá para a gente não derrubar o veto sem ter a garantia do melhor texto na medida provisória e transformar esse texto da medida provisória em projeto de lei. Então, a gente está correndo contra o tempo para quê? Para saber quem será o relator, para termos o relatório o mais rápido possível apreciado e deliberado no plenário da Câmara e no plenário do Senado. Se o relatório atender a todas as demandas e venha garantir a intenção do projeto de lei que foi vetado, o 6330, dá para a gente discutir a manutenção do veto. Caso contrário, não dá para a gente discutir e aceitar a manutenção do veto. Por isso que estamos correndo contra o tempo, que a gente tenha o melhor relator ou a melhor relatora possível e que dentro da medida provisória a gente possa garantir e assegurar redução daquilo que se vive hoje, que é 3 anos para a incorporação de um quimioterápico oral nos planos de saúde, inclusive. Então, é uma luta. A gente não sabe ainda como isso vai terminar, mas estamos todos dispostos ao quê? Sempre com o princípio de que aquilo que a gente aprovar aqui tem que ser o melhor para os nossos pacientes, mas garantindo o acesso aos nossos pacientes e não dificultando a vida e judicializando. Perfeito. Gente, está no nosso tempo. Infelizmente, a gente poderia passar aqui, eu acho, a noite toda discutindo, conversando, procurando saídas, que é o mais importante. Gostaria de agradecer a deputada Carmen Zanotto, a Cris, a Anne, o Aguinaldo, que infelizmente não participou. Espero que todos tenham tido uma excelente discussão. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Gente, muito obrigada.